Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, vamos começar falando de algumas notícias breves. A Anatel, ela já se manifestou dizendo que a Oi não poderá vender 100% de sua participação na Vital. Manifestação da Anatel. A Oi não poderá vender 100% de sua participação na Vital. Então, temos aí uma manifestação. Atualmente, qual a participação que a Oi tem na Vital? 34,1%. 34,1% é a participação da Oi na Vital. As demais ações, né, pertencem aí ao BTG Pactual e a dois fundos de investimentos, um do Canadá e outro de Singapura. O presidente da Anatel, ele defende que é possível que a Oi faça uma venda parcial de ações na Vital, mas não pode ser grande ao ponto de deixar de participar, por exemplo, do conselho de administração, de ter influência sobre o destino da empresa. A Oi, em nota, destacou que a venda de parte da Vital, quando for feita, será feita com o pedido de aprovação da Anatel e dentro da regulamentação vigente, mediante aprovação do órgão. Ok? Que mais poderíamos aqui destacar? Olha, vamos falar sobre a quebra do banco lá nos Estados Unidos, né? O Banco do Vale do Silício, né? O que a gente poderia pensar? Bom, se você nos acompanha, você sabe que a gente vem dizendo já há algum tempo que essas altas de juros, elas têm um limite do ponto de vista, vamos dizer assim, do seu efeito prático. Porque o que foi que fez com que a inflação subisse no mundo inteiro? Os problemas ainda que foram acarretados na época da pandemia, né? Então, tivemos ali um estrangulamento de todas as cadeias de produção de suprimentos. Isso fez com que diversas indústrias tivessem que reduzir jornada de trabalho, fechar turnos, fechar fábricas durante determinados momentos. Não havia componentes para por exemplo, na indústria automobilística, né, para veículos. Então, tudo isso desarranjou, vamos dizer assim, a ordem mundial, né? E isso gerou processo, foi, vamos dizer assim, um grande motor do processo inflacionário no mundo todo. Somou-se a isso as tensões da Rússia com a Ucrânia por conta da guerra e um ciclo de alta de commodities, que é o que a gente vive nesse momento, né? E isso não vai parar por aqui. O ciclo de alta de commodities, ele vai seguir aí nos próximos 4, 5 anos, mais ou menos. Bom, os bancos centrais começaram a aumentar juros. Aconteceu isso aqui no Brasil, saímos na frente, aumentando juros para conter a inflação. O Federal Reserve nos Estados Unidos fez a mesma coisa, um pouco depois de nós. Há um limite do efeito dessa alta de juros para conter a inflação, porque a origem desta inflação está muito associada ainda a esses problemas estruturais que não estão acontecendo dentro dos países propriamente dito, aconteceram fora, né? No ano de 2021, de 2022, perdão, nós vimos de novo o mundo viver um grande problema, que foi o fechamento do Porto de Xangai, que é o maior do planeta, por 45 dias. O frete marítimo subiu quase 500%. Tudo isso foi repassado para o consumidor final, né? Então, agora a gente vê as coisas voltando, né? Os preços voltando a baixar,
A gente viu uma entrevista do presidente da BRF, né, que é a antiga Sadia e Perdigão, a união delas, a BRF, e ele declarou que, muito provavelmente, até o fim deste ano, é possível que o frete marítimo já esteja no patamar de 2019. Isso é maravilhoso. E é exatamente isso que vai fazer com que a inflação caia. Então, há um limite no efeito da alta de juros para a redução das inflações no mundo inteiro. E os bancos centrais vão precisar ter inteligência para entender que vão precisar botar na sua equação para a queda de inflação o tempo. Vão ter que conviver durante algum tempo com inflação mais alta, inclusive aqueles que não estão acostumados, como os Estados Unidos, dando tempo ao tempo para que as coisas entrem nos eixos novamente e as pressões deixem de estar acontecendo. Por quê? Porque se a gente mantiver juros altos demais por muito tempo, provavelmente, eu venho dizendo isso já há algum tempo, vamos causar nas economias, efeitos colaterais. E o que nós estamos assistindo com essa quebra de um banco americano do Vale do Silício é exatamente a consequência de um remédio que já começa a ficar amargo demais. Um remédio que já começa a ficar amargo demais. Estamos assistindo efeitos colaterais. Estamos assistindo efeitos colaterais. Então, vamos lembrar que o comitê lá do Banco Central Americano subiu os juros que estavam entre 0% e 0,25% ao ano para o patamar de 4,5% a 4,75%. Foi exatamente este aumento de juros que provocou a quebra do Silicon Valley Bank, o SVB, né? E também do Signature Bank. Foram os dois bancos que quebraram. Qual a consequência direta disso? O Federal Reserve teve que fazer um programa para garantir a liquidez no sistema bancário, o governo americano teve que garantir os correntistas, né, dos bancos que quebraram, e começa então a alta de juros a produzir efeitos ruins para a economia, mas também para o governo e também para o Banco Central americano. Então, o que a gente tem de expectativa é que talvez isso faça com que o Banco Central americano comece a dar uma pisada de freio. Talvez até na próxima reunião eles nem aumentem os juros, né? Se aumentar, talvez aumente 0,25 ou talvez nem aumente. Espere para sentir mais como está o sistema financeiro. Agora, crises e oportunidades são faces de uma mesma moeda, né? Então, enquanto bancos pequenos balançaram nos Estados Unidos, bancos grandes viraram endereço de procura de correntistas, de clientes, né? Então, o Bank of America, por exemplo, recebeu mais de 15 bilhões de dólares em depósitos após a quebra do SVB. Então, veja, o pessoal procurou o Bank of America, né? Porque nessas horas um banco grande tem mais credibilidade. O Bank of America absorveu mais de 15 bilhões de dólares em novos depósitos em questão de dias, emergindo como um dos grandes vencedores depois do colapso de 3 bancos menores que abalaram a confiança na segurança desses bancos regionais. Os fluxos de entrada oferecem um primeiro vislumbre do dilúvio de depósitos que chegou aos maiores bancos do país, à medida que clientes temerosos de uma crise crescente buscam refúgio em empresas consideradas grandes demais para quebrar. Então, o Bank of America se beneficiando. É isso que acontece, né? Então, crises e oportunidades, faces de uma mesma moeda. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.